querido. E na verdade hoje nós temos o privilégio de poder estar pregando para várias igrejinhas juntas, não é? Gente de várias igrejas, eu estou vendo irmãos nossos de vários lugares onde nós passamos. Gente com o rosto renovado pelo poder do Senhor. Gente que veio buscar da presença de Deus, o poder do alto. Bendito seja o nome do Deus eterno, porque você veio na casa de Deus e veio buscar o pão espiritual. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Yes. Se você sentar nesses bancos, nesse primeiro aqui, fica difícil de eu conseguir ver vocês. Isso, nesse segundo em diante. Muito obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Bendito seja o nome do Senhor por esse privilégio. Que bom que você está aqui, Moisés. Moisés é uma das ovelhinhas nossas pela graça do Senhor que veio estar com vocês. Moisés é novinho, novinho na fé. Acabou de chegar agora. Está com aquele primeiro amor. Recebeu o poder do Senhor agora. E tem todo o gás. Que a igreja use o trabalho do Moisés, viu? Moisés, que você possa fazer uma grande obra para Jesus aqui. As dificuldades serão grandes, Moisés. Mas a vitória é certa em quem segura nas mãos do Senhor. Quem segura na mão de Deus não perde nunca poder do céu. Quem segura na mão de Deus se torna vitorioso e vencedor. Eu quero cumprimentar os nossos irmãos que estão nos vendo em casa. Bendito seja o nome do Senhor, porque você, mais uma vez, buscou alguma coisa para ouvir a respeito do Senhor Deus eterno. Que Deus abençoe você por ter tentado, buscado, por ter entregado o seu coração na busca das coisas eternas, do poder do Senhor Deus, do louvor dos altos céus. Você será uma bênção, você será um louvor para o nome de Deus nesses últimos dias da história da terra. Ontem à noite nós pregamos na outra igreja, e estivemos pregando ali a respeito de como Deus é capaz de fazer seres humanos vencedores. De como é possível que seres humanos nessa terra, caídos, vencidos pelo pecado, se transformem num poder para a glória do nome de Jesus Cristo. De que maneira que filhos se transformam em poder, em estrelas no firmamento. Como permanecer vencedor, como não continuar claudicando entre um pecado e outro. Ontem à noite nós estudamos os 3 primeiros pontos desta verdade. As 3 primeiras detalhes. Eu acho que os irmãos colocaram já na tela. Marcos, o pessoal escreveu. Dá uma olhadinha o que nós vimos ontem. O primeiro passo, unidos à palavra de Deus, que foi a primeira maneira que Jesus venceu. Quando nós estudamos a maneira de quem venceu, nós vemos que Jesus disse, santifica-os na verdade. Eu quero ouvir isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus santifica o Filho do céu. A palavra de Deus santifica você. Eu quero que você abra bem seu ouvido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, abra bem seu ouvido. Olhe bem. Toda vez que você lê a Bíblia, ainda que seja um versículo, aquelas palavras são tão poderosas, porque são as mesmas palavras que foram ditas e o mundo apareceu. Consegue entender o poder que existe na palavra de Deus? Há um poder transformador, há um poder criador, quando a palavra de Deus é falada, é lida. Então, quando você lê, aleluia, em nome do Senhor, quando você lê a palavra de Deus, algo grava em você. Nessa manhã nós vamos entender como que isso acontece. Jesus venceu também porque lia a palavra. Segunda razão pela qual podemos vencer. Jesus venceu porque Jesus orava. Jesus buscava poder do alto. Como é importante buscar poder do alto. São 7 os passos que nos levam a vencer. 7. Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 12. E antes de abrir a nossa Bíblia, eu louvo a Deus porque hoje pela manhã tantas pessoas trouxeram a palavra do Senhor, trouxeram a Bíblia aqui para a igreja. E antes de fazer isso, antes de buscar a palavra de Deus, eu quero orar com os meus irmãos que estão em casa. Vamos orar agora com os irmãos que estão em casa? Vamos nos ajoelhar pedindo que Deus unja nosso cérebro, unja os nossos neurônios, unja o nosso coração, unja a nossa vontade, unja a nossa decisão, para que pela graça de Deus nós possamos vencer? Vamos nos ajoelhar na presença de Deus? Vamos lá. Vamos orar. Você vai orar agora, entrar na presença do Deus eterno. Vamos buscar ao Senhor. Misericordioso Deus e Pai de amor que estás nos céus. Bendito seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Que
cada partícula pequena do nosso ser possa louvar o teu nome, Senhor. Que nós possamos entregar tudo como dissemos nos nossos hinos que cantamos. Que em nome de Jesus nós sejamos vitoriosos, ó Pai. Senhor, nessa manhã, eu te entrego meus irmãos queridos que aqui estão. Eu te entrego, Senhor, aqueles por quem Jesus deu a vida e que por alguns instantes o Senhor os dá a mim, Senhor, para pregar para eles. Eu te imploro em nome de Jesus que o Senhor unja minha voz, que o Senhor unja meu coração, para que nessa responsabilidade tão grande eu receba de Ti para passar para os outros, Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão prostrados agora na Tua casa. Abençoa, Senhor, os nossos queridos que estão em casa e nos ouvindo nesse momento. Que em nome de Jesus o Senhor encha o coração deste povo. Que o Senhor encha o coração dessas pessoas que pararam esse minuto para ouvir. Em Tuas mãos, Senhor, nesses próximos minutos. Que o Teu poder reine e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Hebreus. Abramos a nossa Bíblia em Hebreus 12. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são meus irmãos. Um por um. Vocês são meus irmãos. Um por um de vocês. Ainda que nós tenhamos nascido em lugares diferentes. Ainda que nossa mãe, nossa genitora, seja outra. O pai de Mateus como o meu. Ainda que nós tenhamos tido tantas oportunidades de nos ver e só nos vimos agora. Eu quero lhe dizer com toda a força do meu coração, você é meu irmão em nome de Jesus. Nós somos irmãos de verdade. O sangue que corre na veia de vocês, o sangue que corre na veia de vocês, corre na veia de Jesus Cristo também. Nós somos irmãos no Senhor. Você acredita nisso? Você é minha irmã, menina. Pela graça do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Ainda que nossa cor seja diferente. Ainda que qualquer coisa nesse mundo esteja nos separando. O amor de Cristo nos constrange pela graça do Senhor. E vocês pertencem à mesma família que eu. E eu tenho uma frase para dizer para vocês antes de ler o que vamos ler. Abra bem seu ouvido em nome de Jesus. Eu estou convicta. Eu tenho certeza absoluta, que todas as pessoas que nasceram nessa época, todas, sem faltar nenhum, desde o mais miserável, desde o mais sofredor, desde o mais pecador ao mais santo que existe nessa terra, Jesus permitiu que nascesse porque poderia vencer. Você entende o que é isso? Consegue entender o que eu acabei de falar? Entende a profundidade, a solenidade do que eu disse? Todas as pessoas que nasceram nos dias de hoje, nasceram porque Deus disse, eu vou levantar uma nação que poderia se transformar numa bênção perante o universo inteiro. Quem não vencer é porque não quis. Você quer? Você quer em nome de Deus? Meu irmão, você não nasceu para perder. Eu louvo a Deus porque eu vejo várias cabeças dizendo eu quero. E que em nome de Deus você diga eu quero também. Em nome de Deus responda, Senhor, eu preciso, eu desejo, eu quero. Em nome de Jesus, diga, é possível. Todo defeito de caráter nós podemos deixar para trás. O Senhor Deus pode levar cativo todas as vidas. Não existe uma só pessoa na terra que nasceu para perder. Irmãos, em nome de Jesus. E vocês sabem quando que foi conseguido isso para nós? Abra seu ouvido. Sabe quando foi conseguido isso, irmã? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Um dia, Lu, o Senhor Jesus segurou nas mãos do Pai dele, em algo chamado concerto eterno. E segurou nas mãos do Pai e disse, Senhor, meu Pai, eu vou dar minha vida por eles. Eles estão salvos. Eu sou o Cordeiro, eu me entrego. Naquele dia, nossa salvação estava garantida. Pela graça do Senhor. E todo poder, Jesus não somente nos salva dos nossos pecados, mas nos salva para não permanecermos mais em pecado. Você é salvo para ser santo em nome do Senhor. Sabe o que é isso, Vitor?
é completa, entrega a Deus. É uma vida tão pura, tão santa, que do céu os anjos olhem e vão dizer, a acusação não é verdade. Satanás acusou Deus dizendo que não era possível. E Deus vai dizer, é possível sim, eu vou mostrar. Você tem ideia o que é isso, Carol? Você nasceu para ser isso. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Você nasceu para isso, rapaz. Você nasceu para isso, moça. Pela glória do Senhor, nós estamos aqui para isso. Como se consegue? De que maneira? Que nós devemos ser estrelas no céu eternamente. Brilhando no universo de Deus para sempre. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Em nome de Jesus, não deixa ninguém te atrapalhar em abrir a Bíblia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, olha que sério abrir a Bíblia de Deus. Abrir a Bíblia do Senhor é Deus falando com você. Não permita que nada te atrapalhe. O Senhor precisa falar contigo. Deus quer falar com você. Deus quer abrir para você um mundo de verdades como nunca você viu antes. Do que eu estou falando? Eu estou falando do poder glorioso que existe na palavra de Deus. Abra a Bíblia de Deus agora. Se alguém não tem Bíblia, olhe a Bíblia do lado. Lembre que toda vez que você lê na Bíblia, não é só ouvir, é ler. Quando você lê na Bíblia, o poder de Deus entra na sua vida. E é um poder que vivifica, que transforma células, transforma neurônios, transforma vontade. E o ser humano se transforma um pouco melhor do que o minuto anterior. Sabe o que é isso? Então leia, Hebreus 12, verso 1, 2 e 3. Eu vou ler, meus irmãos me acompanham. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, o que é isso que você está lendo? Não deixa nada te atrapalhar. Olha a Bíblia de quem está do lado. Em nome de Jesus, pega essa oportunidade. Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa. Todo mundo prestando atenção aqui agora. Você sabe por que você veio aqui hoje de manhã? Ninguém veio aqui porque veio acompanhar o pai, acompanhar a mãe. Ou mesmo porque veio aqui para ouvir um sermão ou cumprir qualquer coisa do dia de sábado. Você veio aqui porque Deus quer dar para você a última mensagem de advertência nessa terra. Você sabia disso? Você veio porque Deus te escolheu entre um monte de pessoas. E Ele tinha te escolhido dizendo, eu quero que essa pessoa vá lá porque eu quero enchê-la de poder. Eu quero enchê-la de força. Então, nesse momento, não deixa Satanás te atrapalhar. Lê na palavra de Deus. Eu vou começar de novo. Você tem de novo a chance. Pega na mão. Apocalipse 12, 1. Portanto, visto que nós... Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1, muito obrigado. Hebreus 12, 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que se consegue isso? Veja o verso 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Quando Jesus vislumbrou o que estava na frente dele, e você sabe qual era o que estava na frente de Jesus? Sabe o que ele tinha na sua frente? Atrás ele tinha uma coroa de espinhos, uma cruz para carregar, dificuldades para suportar, mas na frente ele estava vendo gente salva, gente vitoriosa, gente vencedora pela graça de Deus. Ele viu você e a mim, ele nos enxergou. Ele viu eu vitoriosa do pecado. Isso fez Jesus dizer, vale a pena, eu vou até o fim. Ele viu seu filho sendo criado no mundo, minha filha, de poder, de glória, de honra. Sabe o que é honra? Sabe o que é um mundo de nobreza? Isso que Jesus viu para o seu filho, ele disse, vale a pena, eu não me importo o que eu quero sofrer, o que eu tiver de sofrer. Ele disse, olha para Jesus, olha para ele, firmemente para o autor e consumador da fé. Continua, 3, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Agora o verso que nós lemos ontem. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Quem ontem esteve conosco, aprendeu que devemos resistir até o sangue, mas não pecar. Nós ainda não resistimos tudo. A gente cai antes. Para alguns, Satanás vem com um prato de lentilhas.
Para outros, Satanás vem com um trono no Egito. Para aqueles que não caem com um prato de lentilhas, ele vai aumentando ainda mais o poder da tentação. Até que ele consiga. Mas o que foi que Jesus disse? Ser fiel até a morte. E eu vou te dar o quê? A coroa da vida. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Pouca coisa na vida tem mais alegria na alma e no coração do que você olhar para um pecado que você tinha e dizer, isso não mais me domina. Bendito seja o nome do Senhor. Isso faz uma diferença incrível. Isso muda a vida, isso muda a alma. E é isso, para isso foi que Jesus fez você nascer. A última geração na terra nasceu para isso, Cacá. Para mais nada além disso. Tua filha nasceu para isso, Cacá. Tua filha nasceu para vencer. Não pense que foi para qualquer outra coisa. Você entendeu, meu irmão? Para isso você está aqui. Para isso você veio ao mundo. Irmãos, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, Cristo venceu. Em primeiro lugar, porque ele estudava bem a Bíblia. Ele disse, santifica-os na verdade. Jesus fazia frente à tentação com o está escrito. Cada vez que a tentação vinha, o que Jesus dizia? Está escrito. Meus irmãos, eu não posso delongar. Essa é uma realidade, eu não posso arrastar essa frase. Ela tem que ser direta. Sabe qual é? Toda vez que a tentação vier, você tem que dizer uma página da Bíblia, uma frase da Bíblia, um versículo da Bíblia. Sabia disso? E se você não sabe de cor os versículos da Bíblia, diga pelo menos o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pelo menos isso. Você entende a diferença? Corra para a Bíblia em nome de Jesus. Com que manterá puro, jovem, o seu caminho? Diz a Bíblia. Com quê? Com a palavra de Deus, a Bíblia diz. E você vai se manter puro, pureza. Se há por acaso alguma pessoa que está vivendo em fornicação, que está vivendo em adultério, a Bíblia diz, como manterá esta pessoa pura o seu caminho? É com a Bíblia, a palavra de Deus. E se você está dessa forma, meu irmão, você não é aceito por Deus assim. Deus te aceita como você está, mas muda a sua vida. Bendito seja o nome de Deus. Deus não quer nenhuma pessoa em pecado. Ele quer a pessoa com a vitória, com o poder na sua mão. Então, em nome de Jesus, diz para Deus, eu posso pela graça de Jesus. A tentação tem que ser resistida com o poder da palavra de Deus. Mente cheia, coração cheio da palavra. E então o pecado é vencido pela graça do Senhor. A segunda coisa que é a oração, comunhão com Deus. No lar adventista, existe algo muito especial. Pode me dar minha bolsa? Essa minha bolsa sempre me acompanha porque ela está cheia de livros. No livro Lar Adventista, nós encontramos algumas frases especiais que enchem o nosso coração de grandes verdades. Uma delas que diz assim, ó, na página 450, a oração é o meio ordenado por Deus para ter êxito contra o pecado e ter o caráter semelhante ao de Cristo. Olhe bem, a oração é o meio destinado, criado por Deus, para nos fazer frente ao pecado e nos dar êxito. Quem foi que disse isso? O Espírito de Deus através da boca da irmã White. Quem não ora, não melhora. Oração é poder. Não existe uma só coisa que você passe que Deus não havia premeditado condição para você vencer em cima daquela coisa. Não existe. O que quer que você esteja sendo vencido, o Senhor Deus sabe que se você buscar a palavra de Deus e se você orar, isso vai ser vencido. Olhe bem, olha a frase. Se soubéssemos o resultado e a força das nossas orações, nunca sairíamos dos nossos joelhos. Se você soubesse o que é que acontece quando você ora, se você entendesse o que acontece no céu e na terra, irmãos, quando você está ajoelhado em nome de Jesus, os demônios ficam desesperados, eles correm, eles tremem, porque eles têm certeza que vocês estão sendo ouvidos. Eles não sabem o que fazem. Eles fazem de tudo para vocês saírem daquilo, porque eles sabem que naquele momento você vai ter um pouquinho a mais de poder e ele vai ganhar, vai perder um pouco de terreno. Então ore em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu quero. Senhor, aqui estou eu. Você já passou algum tempo orando? Quanto tempo? Quando foi a última vez que você passou tempo orando o suficiente para você perder o tempo?
Eu não estou falando de tempo perdido, eu estou falando perder o tempo. Sabe o que significa isso? É quando você olha e fala bem assim, nossa, eu nem percebi que passou tanto tempo. Isso é coisa de quem vence. Isso é atitude de quem vai vencer. Irmãos, peguem em nome de Deus esse poder que Deus deixou para nós, oração. As grandes vitórias se conseguem de joelhos. As grandes vitórias nessa vida foram conseguidas de joelho. O que vem do céu traz vitória. Podemos pedir e a promessa será dada. Quais são os defeitos que podem vencer um filho vitorioso? Defeitos de caráter? Não, não precisa. Falta de fé? Jamais. Vencer a prostituição é possível. Vencer o temperamento é possível. Olha bem o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Olhe bem. Não existe uma só coisa que Deus peça de você que Ele já não tenha dado condições para você conseguir. Tudo que Ele te pede, Ele fala, eu te dou isso aí que você está pedindo. Marcos, tudo que Jesus inventa que a gente precisa, Ele disse, busca isso em mim. Não adianta você dizer, eu não tenho fé. Você não tem, vai lá e pede. Fé não se consegue em qualquer canto, nem está aí para comprar. Fé se consegue de joelhos, dizendo, Senhor, eu quero, me dá essa fé. Em nome de Jesus, eu sei que está nascendo alguma coisa agora no seu coração. Eu tenho certeza absoluta. Porque para isso eu estou pregando aqui. Para isso eu entreguei minha vida. Para que Deus pudesse usar minha voz. Então, se te falta fé, vai lá e diz, Senhor, me ajuda. Eu quero essa fé. Se te falta coragem, você vai lá e fala, Senhor, eu quero isso. Porque Deus pede que você tenha. E se Ele pediu, é porque Ele tem para dar. Se te falta vontade de deixar as coisas que Deus gosta e que você não gosta, chega para Deus e fala, Senhor, eu não tenho vontade, mas eu gostaria de ter. Me ajuda. Tudo o que te falta, Deus tem de sobra. Tudo que falta nessa vida, o Senhor Deus quer dar. A energia criadora que chamou os mundos à existência estava na palavra de Deus. Essa palavra enche de vigor, de poder e de vida. Não é um livro como qualquer outro esse livro aqui. Há poder nessas palavras. Ele muda a alma, transforma o coração. Traz o ser infinito até a terra. Tudo que ele pede, ele capacita. Presta bem atenção. Antes de Jesus voltar, ele vai criar nos seus filhos uma natureza nova. Você acredita nisso? Entende por que daqui dos púlpitos, dos livros de Deus, diz tantas vezes assim? É preciso viver de certa maneira. Irmãos, nós usamos tudo errado. Nós usamos errado a comida. Usamos ou não usamos? Nós usamos tudo errado que Deus dá. Nós usamos errado o sexo. Nós usamos errado o dinheiro. Nós usamos errado nossa roupa. Nós usamos errado nossa inteligência. É verdade ou não é isso? Irmãos, está na hora de começarmos a ter a inteligência do céu. Se nós sabemos que um certo método vai perder, por que anda nele? Vocês sabem o que eu tenho pensado? Eu acompanho os noticiários desse mundo. E eu vejo como é que anda a situação financeira, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E eu fico olhando essa situação e eu me impressiono. Sabe com o que eu me impressiono? Abra bem seu ouvido. Os métodos do mundo são métodos. Eu nunca estudei economia, não estudei nada a respeito da maneira como fazer alguém vencer financeiramente. Mas eu sei que os métodos deles estão errados. Porque a matemática de Deus é a que funciona, não a do homem. A matemática do homem, meu irmão, diz assim, 1 mais 1 igual a 2. E toda vez que você tiver, se você agregar mais um pouco, mais você vai ter. Não é assim que a matemática do mundo diz? Mas sabe qual é a matemática de Deus? Quanto mais você der, mais você vai ter. É totalmente o contrário. A beleza para Deus não é como a beleza do mundo. A beleza de Deus é aquela que Ele diz que é absolutamente interna. E então ela reflete por fora. Não é uma coisa do qual se põe tanto por fora e esquece-se de dentro. A beleza para Deus não existe só de um lado. Olha que coisa séria.
A inteligência para Deus não está nos livros desse mundo. Irmãos, eu fico impressionada com uma coisa. Abre bem seu ouvido. Daqui uns dias, quando nós chegarmos no céu, no meio daquela gente de mente privilegiada, dos nossos irmãos que estão ali com capacidades brilhantes na mente deles, que quando eles falam, tem sempre algo grandioso por trás daquelas atitudes, daquela conversa, daquela maneira de ser. Irmãos, olhem bem o que eu vou dizer para vocês. E então nós começarmos a falar da nossa verbória, nossa capacidade aqui na terra, imagina o quanto nós devemos parecer burros para eles. Você tem ideia como é que é isso? O mais inteligente entre nós deve ser olhado lá de cima dizendo, nossa, como eles são burros. Não é verdade? Você pode ler todos os livros do mundo, você não vai chegar num milésimo do que eles pensam, do que eles foram ensinados, do que eles são. Adianta a sabedoria dessa terra? Adianta? Não. A sabedoria dessa terra só nos faz mais capazes aqui, mas ela não funciona para o céu. Qual é a sabedoria do céu? Diz que a sabedoria de Deus é o que te ensina a vencer o pecado. Isso é gente sábia. Sabe o que é nobreza para o céu? Sabe o que é? Uma pessoa nobre. Há uns anos atrás, eu fui convidada para ir comer com o ex-rei da Suécia. Sabiam disso? Ele era descendente e deveria tomar o trono da Suécia. Nós estávamos trabalhando num certo local e ele mandou nos chamar. E nós fomos lá. Aí eles mandaram perguntar o que nós comíamos. Eu pensei, o que nós comemos? Eu disse para ele, nós só somos vegetarianos. E aí eles prepararam um café da manhã maravilhoso, num lugar muito bonito. Fomos numa fazenda e eles moram hoje no Brasil. E nessa fazenda onde fomos, quando entramos lá, nada podia ser tocado, tudo ali estava preservado, era muito lindo. E nos sentamos para comer junto com eles. Aquele homem e aquela mulher. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele que estava para tomar o reino da Suécia, para se tornar rei na Suécia, abdicou do trono por causa de uma mulher. Sabiam disso? A esposa dele é brasileira. E ela mora lá no Brasil. E ele hoje fala português. Vive há muitos anos ali. E eu conheci essa família. Agora, que interessante se sentar na mesa de alguém que estava destinado a ser rei. E ele me mostrou os quadros de toda a sua família, aquele monte de quadros nas paredes. A sucessão de a quem ele deveria cobrir o espaço. E eu fiquei olhando tudo aquilo e eu fiquei pensando, daqui uns dias sou eu. Daqui uns dias sou eu, pela graça do Senhor. Mas antes de sermos reis e sacerdotes no céu, você precisa ser rei e sacerdote aqui na terra. Rei e sacerdote sobre o teu pecado. Você tem que ser rei sobre aquele pecado de dizer, eu comando você, não você me comanda. Em nome de Jesus isso é possível, sabia? Para isso Deus te trouxe, isso é sabedoria. Isso não é inteligência só, isso é sabedoria. Isso é que faz a diferença na vida, no coração, na história das pessoas. Agora, tudo que Jesus te pede, Jesus te dá antes de te pedir. No final, teremos gente santificada. Lembra do que o profeta disse? Renova em mim um espírito reto e transforma em mim para ter um coração puro. Cristo dependia completamente e inteiramente de seu Pai. Irmãos, olhem bem o que eu vou dizer para vocês. A outra coisa que eu queria que alguém passasse, a terceiro detalhe, passa para mim, olha ali, o Espírito Santo. Gente, quando eu li a frase que eu vou mostrar para vocês agora, eu tomei um susto muito grande. Vocês sabiam por que era que Jesus ia tanto para as montanhas? Sabe por quê, Ney? Jesus passava a noite todinha orando. Você falar, é porque Jesus, para ser filho de Deus, para ele vencer aqui na terra, precisava disso. Quando eu entendi isso, eu fiquei um tempo assim parada, pensando, gente, como é que pode isso? Jesus, a majestade do céu, precisava disso que eu vou dizer agora para vocês, ó. Jesus recebia, cada dia, um novo batismo do Espírito Santo. Você sabia? Nós aqui nos atrevemos, aqui na igreja, a dizer assim, por que toda vez que a gente tem um culto, tem que ir lá na frente aceitar
e as pessoas falam, quem aceita Jesus de novo? Eu já aceitei, eu vou ficar aí na minha cadeira. Vocês já ouviram gente falar isso? Aí eu não sei para que precisa isso, eu não vou levantar não. Já ouviu isso? Jesus, que era o Filho de Deus, cada dia ele era batizado de novo com o Espírito Santo. Por isso ele ia e pedia, Senhor, me batiza de novo. Sabe o que significa um negócio desse? Não é muito grande isso? Abra sua Bíblia em Isaías 61. Vai na sua Bíblia. Não deixa de ler a Bíblia. Isso é um prêmio de Deus, Isaías 61. Esse texto diz exatamente isso. Isaías 61. Isaías 61. E como que isso aconteceu? Isaías 61 e 2. Está todo mundo aí com a Bíblia aberta? Olha o que está escrito aqui. Vamos ler. O Espírito do Senhor, leia por favor, está sobre mim, diz Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Irmãos, o que é isso que vocês acabaram de ler? Cada dia o Espírito Santo dava contínuo poder a Jesus. E era lá que ele pedia, Senhor, me batiza com teu Santo Espírito. Irmãos, todos os dias nós temos que pedir o batismo do Espírito Santo. Todos os dias. Quem não inicia o dia pedindo a Deus para livrar-se de Satanás, vai encontrar com Satanás no restante das horas. Sabia disso? Por isso que nós somos vencidos tão facilmente. Porque acordamos muito rápido. Vamos correndo para os nossos trabalhos. O nosso patrão tem a nossa atenção. Mas o Senhor do céu às vezes não tem. Abra sua Bíblia em São João 14, 30. Gente, esta parte aqui, São João 14, eu fico pensando, que coisa grandiosa e fabulosa. E eu quero isso para mim. São João 14. Veja que coisa interessante. Olha o que Jesus diz aqui a respeito dele mesmo. Esse daqui é o alvo de Jesus para mim e para você. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. E o quê? O que foi que vocês leram? E ele nada tem em mim. Irmãos, isso é grandioso. Este é o alvo para a minha vida. É o alvo para a sua vida. Nada, nada, absolutamente nada em você. Sabe o que é isso? Nenhuma partícula. Desejado de todas as nações, página 1, 2, 3. Está escrito o seguinte. Desejado de todas as nações, página 1, 2, 3. Está escrito. Presta bem atenção que você vai ouvir agora. E eu preciso que você creia. Irmãos que estão nos ouvindo em casa, eu estou lendo um dos livros da profetisa de Deus para os últimos dias da história da Terra. Deus chamou essa mulher para dar mensagem especial para o mundo inteiro, não só para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu peço a você que, em nome de Jesus, você tenha o privilégio de poder estudar e aprender a respeito disso. Caso você não entenda do que eu estou lhe falando, pegue esse endereço que está na tela. Esses detalhezinhos que você encontra aí na tela e nos procure que nós vamos explicar para você. Não deixa ninguém envenenar você dizendo que isso é loucura, que isso é mais um que existiu no mundo. Isso aqui não é somente uma escritora. Deus a inspirou para escrever verdades claras, mostrando o caminho certo para chegar na Canaã celestial. Isso daqui vai encher o coração. Eu vou ler uma das páginas desse livro. Diz o seguinte: vem o príncipe do mundo, disse Jesus, e ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. Gente, nenhum pensamento. Olha bem, o mesmo se pode dar conosco. Eu quero que alguém, por favor, você pode fazer esse favor para mim? Eu quero que você leia isso daqui para mim, para ver se é verdade o que eu estou dizendo ou não. Faça-me o favor de ler isso aqui. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Está escrito isso ou não está? É possível ou não é possível acontecer com você e comigo mesmo que aconteceu com Jesus? É possível ou não é? É, pela graça de Deus, o mesmo se pode dar conosco.
Se por acaso você está tentando vencer alguma coisa, é possível. Jesus disse, é possível sim, você pode chegar lá. Gente, olha bem, a humanidade de Jesus estava unida com a divindade. Foi vencedor pela promessa do Espírito Santo. Agora vem a frase que me enche o coração. Quando unidos com Deus, nós somos invencíveis. Ninguém tem desculpa para pecar. Ninguém tem desculpa para ser um fracassado. Quando unidos com Deus, somos invencíveis. E a Bíblia ainda diz, não lhe veio tentação que não fosse humana. Você já leu isso na Bíblia? Que as tentações todas elas nascem da nossa própria vontade. Isso é coisa muito séria. O agente regenerador do Espírito de Deus é capaz de ir lá mover o seu coração e você ter mente nova, capacidade nova. São João 17, 19. Abre a sua Bíblia. São João 17, 19. É só virar a página. Olha o que Jesus disse aqui. É o outro detalhe que nós precisamos aprender. Vamos lá olhar o próximo detalhe. Dá uma olhada. São João 17, verso 19. Diz assim. Por eles, é Jesus pregando aqui, tá? O que ele diz? Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, o que Jesus disse aí? Que ele se santifica a ele mesmo? Manuel, é possível isso que nós acabamos de ler na Bíblia? Jesus, ele mesmo se santificando, o que Jesus precisava para santificar-se? Ele não era puro? Ele não era santo? Há alguém que sabe me explicar isso que nós acabamos de ler? O que Jesus está dizendo aqui? Hã? O que é isso? Ele fala, quem que falou completa? Quem que disse? Eu ouvi alguém falar alguma coisa. O exemplo dele. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Por que Jesus disse, por eles eu me santifico a mim mesmo? O que ele está querendo dizer, irmã? Irmã, bendito seja o nome do Senhor. Exatamente o que você falou, irmã. Jesus veio em carne humana. Jesus não estava fingindo quando veio aqui. Jesus não estava fingindo, dizendo assim, eu vou ser uma pessoa e vou me envolver, me cobrir com a humanidade e vou lá na terra me transformar numa pessoa e vou andar, vou tentar comer como eles, vou andar como eles, mas por dentro eu não tenho como pecar. Não existia isso. Você sabia que quando Jesus veio aqui na terra, ele sofreu de verdade, Keila? Ele não sabia se ele ia conseguir de verdade vencer ou não. Você fala, mas ele já conhecia o futuro. Jesus já sabia tudo porque ele é onisciente. Abra seu ouvido agora. Nenhuma das vezes que nós estudamos sobre Jesus, nós entendemos exatamente quem era Jesus em carne. Sabe por quê? Um dia, quando chegou a plenitude dos tempos, Moisés, o pai chamou Jesus e disse, está na hora. Jesus, então, foi destituído de sua cabeça de Deus. Ele deixou tudo no céu e veio como ser humano de verdade, como você e eu. Sabia disso? Quando ele entrou na barriga de Maria, como um pequeno gametazinho ali, ó. Ele era de verdade gente, não era mentira. Aquela criancinha que chorou, que mamou no peito de Maria. Aquele bebezinho que aprendeu a andar pelas mãos de Maria, que aprendeu a ler e escrever pela Bíblia. Você pode imaginar que Maria fez homeschooling com Jesus? Maria ensinou Jesus a ler pela Bíblia. Entende o que significa isso? Andou com ele, ensinou ele a comer. Maria cuidava o que Jesus comia, porque ela sabia que pelo que Jesus comia, ele ia conseguir vencer a tentação. Irmãos, não pense você que comendo o que você quiser, você vai conseguir vencer a tentação. Não existe isso. Quem come errado, vive errado. Quem não cuida o que entra, não pode cuidar com o que sai de sua vida. Sabe por que muitas vezes nós estamos sofrendo com os pecados que nós não conseguimos vencer? Porque nós não cuidamos o que comemos. É uma das razões.
Muda a alimentação na sua casa, para você ver como muda a disposição. Você vai olhar para o pecado com ódio. Lembra que nós estudamos ontem? Que quem se torna filho verdadeiramente de Deus, aprende a odiar o pecado. E então Jesus foi crescendo. Não pense que as criancinhas ao redor de Jesus não diziam, vamos ali roubar uma maçã. Falavam isso para Jesus. Não pensem que Jesus, não tirem a humanidade do meu Senhor. Porque se vocês tirarem a humanidade de Jesus, ele não parece comigo. Em nome de Jesus, eu peço para você, deixem Jesus Cristo ser homem. Porque se Jesus Cristo for homem, eu entendo que eu posso vencer. Porque foi na carne dele que ele venceu. E ele disse, é possível, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que vinha do Pai, em quem ele se segurava. Você entendeu? E ele foi ensinado, aprendeu na escola da aflição. Por isso, irmã, isso que você falou, na sua carne, Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo por causa deles. Por quem você deve santificar-se? Hein? Para que você nasceu nessa hora da terra? Entende a relação que existe entre você agora ser vencedor, poderoso pela graça de Deus, nasceu para isso. Ele disse, não há nada em mim, nada que Satanás queira. Já pensou um negócio desse? Jesus se santificava a si mesmo diariamente. Diariamente estudava o caráter de seu Pai para poder refletir o caráter de seu Pai ao mundo. Não foi automático, ele lutou. Abra sua Bíblia em Hebreus 5. Hebreus 5. Abra sua Bíblia em Hebreus 5. Isso é muito importante que você leia agora. Hebreus 5. Porque aí você pensa, Jesus venceu porque ele era Deus. É isso mesmo? Então dá uma olhada. Hebreus 5. Hebreus 5. Nossa, quando eu leio esse verso que você vai ler agora, eu me impressiono. Hebreus 5, verso 8 e 9. Todo mundo lendo. Hebreus 5, verso 8 e 9. Eu vou ler, ó. Embora sendo o quê? Vamos lá. Embora sendo Deus, algumas Bíblias dizem, né? Outras dizem, embora sendo filho, não é assim? Continua lendo. Aprendeu o quê? A obediência por meio daquilo que sofreu. O que é isso que vocês acabaram de ler? Que é isso, Noemi? Entende por que o sofrimento? Você está vendo por quê, minha filha? Está vendo, Carol, por que é o sofrimento, minha filha? Leia de novo na sua Bíblia. Olha lá. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, Jesus precisa ser aperfeiçoado, irmão. Você entendeu isso aqui que está escrito? Por que ele precisava ser aperfeiçoado? Jesus não veio pronto. Jesus aprendeu a obedecer. Gente, isso me enche de esperança. Por isso que você tem que aprender a obedecer, meu querido. Não é automático. Aprenda a obedecer. Diga não para o pecado. Com decisão firme. Decida em nome de Jesus. Diz em nome de Deus. É possível, sim. Continua. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Irmãos, cada vez que você obedece, você está dizendo para o universo todinho, eu quero ser como Cristo. Sabia? Cada vez que você obedece. Nada usou que não esteja ao nosso alcance. Tudo que Jesus fez está ao nosso alcance. Contemplava o caráter do Pai. Temos que contemplar a Jesus. Pode colocar para mim o próximo. Olha o quarto detalhe. Fixa teus olhos em Cristo. Olha como foi que ele fez. Você precisa fazer isso também. Abre a sua Bíblia em Filipenses 2:13. Filipenses. Um pouquinho para trás você encontra Filipenses. Vai em Filipenses. Dá uma olhada aqui, está escrito aqui. Filipenses 2. Irmãos, olha os nossos passos que nós usamos. Filipenses 2. Nós falamos que tem que ter a Bíblia, que tem que ter oração. Nós falamos que tem que ter decisão pronta no Senhor para pedir o Espírito Santo. E a quarta coisa, fixa os olhos em Cristo. Não foi isso? Foi ou não foi? Para poder vencer. Agora dá uma olhada em Filipenses 2:13. Olha só. Pois Deus é o que opera em vós, tanto que... É mesmo, está escrito isso, irmão, aí na sua Bíblia? Mas o que mais está escrito? Ué,
segundo a sua boa vontade. A vontade de quem? Hã? Vontade de quem? Vocês sabiam que a gente lê muito errado esse verso? É a sua vontade. Está em letra minúscula na sua Bíblia, né? Você sabe de quem é a vontade que tem que começar para acontecer o querer e o efetuar mudar na sua vida? A sua vontade. Olha que coisa incrível. Então, quando você quer, você corre para Deus, Senhor, o Senhor disse que mudaria meu querer e meu efetuar. Que o Senhor disse que ia mandar, me ordenar a fazer o certo. Portanto, eu quero. Diz para Deus para você ver o que acontece. Você tem alguma dúvida? Olha bem, quando a gente pede uma coisa errada para Deus, Marleide, quando a gente fica insistindo, ai Deus, me faz tal coisa, me faz, Deus fala, isso não é bom para você. E a gente insiste, ele fala, não, por favor, de tanto insistir, ele dá. Você sabia que Deus também dá coisas ruins? Sabia ou não sabia? Lembra do povo com a carne no deserto? Deus queria que o povo de Israel comesse carne? Queria ou não? Não. Por que o povo de Israel recebeu um montão de carne? Foi da vontade do Senhor que eles recebessem? Deus deixou bem claro, isso está lá em Êxodo 16. Irmãos, Deus nunca quis que seu povo comesse carne. Ele falou, tudo bem, vocês estão insistindo muito, eu vou dar. Mas ela vai matar vocês. E uma multidão morreu quando comeu. Ficou cheio de doenças, cheio de pragas. Abre bem seu ouvido agora, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Se você insistir muito com Deus pelo errado, Ele vai te dar. Se a gente pedindo errado, Deus dá, imagine pedindo bem. Hã? Imagine pedindo o correto, o certo. Você acha que Deus não vai dar para você? Bendito seja o nome do Senhor, Ele realiza o querer e o efetuar. Olha aqui, ó. Presta bem atenção nessa frase que não é minha também. Ela está num livro que eu não tenho, mas eu encontrei essa frase aqui dentro da internet, num dos livros da irmã White. É Testemunhos Seletos, volume 5. Abre seu ouvido agora. Desejar ser cristão, bom e santo. Irmãos, eu preciso que todo mundo preste atenção. Não se importe com o microfone, com o telefone, seja lá com o que for. Deixa o telefone para lá. Só que eu vou repetir de novo. Toda vez que Satanás sabe que a frase é para você, ele te faz perder a atenção. Então, se você perdeu a atenção agora, sabe que essa frase seria para você. Ok? Eu vou ler aqui, ó. Desejar ser cristão bom e santo está perfeitamente bem. E não pode ser melhor. Que bom, né? Ser santo e bom. Agora tome um susto. Mas se não passar somente do desejo de ser bons, de nada vos servirá. Muitos se perderão enquanto esperam ser cristãos. O que é isso, meus irmãos? Adianta ficar querendo? Ele realiza o querer e o efetuar. Tem que mudar de vida. Meus irmãos, se você, na primeira vez, disser, eu não quero, eu não vou. Cristianismo é o exercício correto da vontade para escolher a quem servir. Marco, coloca a próxima para mim. Olha o próximo ponto, dá uma olhada. Força de vontade. Força de vontade, gente. Você fala, mas eu não tenho força de vontade. Eu disse isso muitas vezes quando eu queria emagrecer. Sabia? Mas adivinha o que realmente estava acontecendo comigo? Você sabe se era força de vontade mesmo? Sabe o que era? Eu queria fazer a minha vontade, queria comer o que eu queria. O que é força de vontade? É coisa muito séria. Vontade depende, da vontade depende o êxito da vida cristã. Se você tem por acaso alguma coisa que está rodeando sua vida, tenha firmeza de dizer, eu não nasci para isso. Deus enviou seu Filho ao mundo para romper o poder de Satanás. Segundo Pedro, abra a sua Bíblia de novo. Na igreja a gente deve usar muito a Bíblia. Segundo Pedro, está lá pertinho de Apocalipse. Vai em segundo Pedro para você ver que coisa impressionante. Segundo Pedro 2. Segundo Pedro 2. Olhe bem. Segundo Pedro 2. Verso 19. Olha bem o que você vai ler.
Antes de você ler isso aqui, eu quero te explicar uma coisa. Meus antepassados foram escravos. Escravo não tem liberdade de dizer o que faz. Você acha que escravo pode ir ali na fruteira pegar uma banana e comer? Pode? Não. Você acha que escravo pode dizer, eu trabalho hoje e amanhã e depois eu não vou trabalhar? Não. Porque escravo tem alguém que manda nele. Ele está debaixo do senhorio de alguém, da vontade de outra pessoa. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. 2 Pedro 2,19. 19. Prometem-lhe liberdade, sendo eles mesmos escravos do quê? Da corrupção. Leia com seus olhos. Porque de quem um homem é vencido... O que diz aí, irmãos? Do mesmo se faz escravo. Você pode ser escravo de uma miséria? Não! Pela graça de Deus. Romanos 6. Vai lá em Romanos agora. Romanos, vai para trás um pouquinho. Romanos. Depois do livro de Atos você encontra Romanos 6. Romanos 6. Dá uma olhada que coisa linda. Romanos 6. 6. Irmãos, a coisa é muito séria. Abre sua Bíblia, leia com seus olhos, meu querido. Ó, Romanos 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que é que você está lutando? Qual é a coisa que você sabe que tem que fazer e ainda não fez? Jesus disse que nós somos escravos dessa coisa. Mas eu louvo a Deus. Romanos 6,16 diz isso. 6,16. E eu louvo ao Senhor, porque eu não preciso ficar para sempre como escrava. Sabe por que não? Vai lá em 1 João. Vai lá em 1 João. 1 João é pertinho de Apocalipse. Em 1 João, você encontra uma coisa linda. 1 João 3. É um dos versos mais significativos da Bíblia. Por que você não precisa ser escravo do pecado? Principalmente hoje de manhã em diante. 3 do 4 em diante. Todo aquele que comete pecado, todo mundo sabe isso de cor, né? Também transgride a lei. Pois o pecado é o quê? Transgressão da lei. Continua. E bem sabeis o quê? Que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele, o que acontece? Não vive pecando. Olha que maravilha! Quem permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Agora veja o 8. Veja o 8. Quem pratica o pecado é o quê? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Agora veja o verso que me enche a alma. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém, irmãos? Jesus pode destruir isso na sua vida. Pode destruir esse pecado na sua vida, em nome de Jesus. Jesus tem poder. Deus enviou seu Filho ao mundo para romper o poder de Satanás, para libertar a vontade escravizada dos seus filhos. Ele veio libertar a sua vontade. Porque sempre começo e não permaneço, alguns dizem. Sabe por que você começa e não permanece? Sabe por quê? Você fala, mas eu sempre começo e eu caio de novo. Eu sempre começo e volto de novo. Porque olha bem o que eu vou te dizer. Você não está usando a capacidade da escolha. A capacidade da escolha é uma coisa muito séria. A capacidade de escolher e de decidir, dizer, Senhor, Satanás não pode controlar a nossa mente. Nunca nos obriga, ele precisa da nossa vontade. Ninguém é obrigado a transgredir. Seu próprio consentimento deve ser conseguido. É a pessoa que escolhe. Não tem desculpa. Não venha me dizer que outros conseguiram e que você não consegue. Não existe isso. Todo mundo que nasceu nessa época deve render a sua vontade a Cristo. Dar sua vontade a Cristo. Nos unir com o poder que está sobre todo o poder. E então você estará unido ao poder que te manterá como uma rocha, firme, vitorioso e sustentado pela graça de Deus. Esse é o desejo de Deus para você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios.
Eu não me importo. Nós temos que ler muitos textos da Bíblia. Se você não ler, não há transformação. Lembra? 1 Coríntios. Vai lá em 1 Coríntios agora. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. 10, verso 13. E eu sei que esse sermão tem sido vida para algumas pessoas. Eu sei que tem gente que veio aqui com o coração estraçalhado. Eu sei que tem gente que veio aqui dizendo, mas que miséria, eu quero tanto vencer. Que tem orado a Deus às vezes, mas que tem caído tantas vezes. Mas agora o Senhor Deus quer lhe dizer algo poderoso. 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós o quê? Tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém precisa morrer como pecador miserável. A expulsão do pecado é ato da alma mesma. Você decide. Você decide. Escolhe a quem você quer servir. Está na sua mão. Eu quero dar 1 minuto agora para você. Antes de explicar a última parte do nosso sermão, eu preciso te dar 1 minuto. Eu quero que você pense o que precisa ser mudado. Pense agora, em nome de Jesus. Não há uma só pessoa aqui que não precise mudar. Eu não quero que você pense em outra pessoa. Em nome de Jesus, eu não quero que você pense nem no seu amigo, nem na sua mãe, nem no seu marido, nem no seu esposo, nem ninguém. Você vai pensar em você. O que precisa mudar em nome de Jesus. Meu irmão, você que está em casa. O que Deus quer de você? Quais são as coisas na sua vida com a qual você tem lutado? Quais são as coisas que você vem implorando a Deus? E que algumas vezes você não sabe o que acontece e que você cai de novo. Está na hora de você pedir a poder do Senhor através do versículo que você acabou de ler. Eu quero que você pense. Pense e se decida. Meu irmão, minha irmã, o que quer que você tenha pensado, o que quer que esteja rodeando a sua vida, esta dificuldade, Deus permitiu que você passasse. Não é que Ele que mandou não, viu? Mas Ele permitiu, porque você quis. E também porque Ele sabia que você podia ser vitorioso. Sabia disso? Já pensou uma coisa dessa? Você pode sair daqui hoje como vencedor em nome de Jesus. Antes de nós chegarmos nesse ponto final, eu quero comentar uma coisa. Presta bem atenção agora. Vamos prestar atenção numa coisa, todo mundo juntos. Olha bem. Quando eu era criança, eu morava num lugar no Jardim Presidente Dutra, lá em Guarulhos. Do lado agora tem o Aeroporto Internacional de Cumbica, de onde muitos de vocês vieram para cá. Nesse aeroporto, nós morávamos ali na redondeza e tinha muita mata, uma selva de verdade. Agora abre bem seu ouvido. Eu sou a terceira filha de 4 irmãos. São 3 meninos e eu. E nós saíamos para andar no meio daquelas matas. Subir nas árvores, brincar por ali. E nós, então, fomos os que abrimos espaço em muitos lugares que nós chamamos de atalho. Até hoje, existe um monte de caminho que nós fizemos lá naquele lugar, que quem pisou os primeiros pés lá fomos nós, sabia? Eu e meus irmãos. E quanto mais nós andávamos naquele lugarzinho, mais aberto ficava. Alguns deles hoje são ruas. E eu e meus irmãos lembramos disso e falamos, você lembra do atalho lá da Rua do Bidu? Nem era esse nome a rua, mas nós chamávamos de Rua do Bidu, porque não tinha nome as ruas. Aquele atalho foi a gente que começou. Aí a gente brinca um com o outro. Quem foi o primeiro a passar ali?
Irmão, abre bem seu ouvido agora o que eu vou lhe contar. Por que eu estou falando de atalhos? No nosso cérebro existe uma coisa espetacular. Cris, você gosta de ouvir coisas interessantes. Quando eu estava estudando isso, eu lembrei de você. E eu quero que você ouça isso para você ver que coisa impressionante que nosso Deus fez conosco. Dentro do cérebro, lá dentro da cabeça, existe uma parte do cérebro que ela é movimentada só quando você está fazendo coisas boas. Você sabia disso? É uma das coisas mais espetaculares que eu já estudei sobre a mente, sobre o cérebro, sobre a capacidade que Deus dá. Existe uma substância, Marcos, que é segregada em cima do cérebro, que chama substância inibidora. E existe uma outra substância que chama substância excitante. Tá bem? Quando você passa por um caminho e faz um atalho dentro da sua mente, cada vez que você vai ao encontro do pecado, aquele caminho vai ficando mais largo dentro da sua mente. Vai tomando mais proporção e vai se transformando numa rua. E toda vez que você comete uma coisa errada, a substância, como se fosse uma pequena bolsa que existe entre cada neurônio, é incrível, eu pequenininha, é muito lindo. Lá os neurônios, eles ficam assim, ó, viradinho pro outro. E existe um tipo de uma bolsinha que solta uma substância. Quando é pecado, que a gente comete, isso daqui não é a Bíblia que está falando isso, é a ciência. Isso foi Deus que criou. Quando é pecado, aquela substância que solta é a substância excitante. Por isso é que você fica excitado. Mas não é a substância inibidora. E aí a pessoa fica querendo fazer o erro. A outra vez que você erra, mais um pouco daquela substância jogada no cérebro. A terceira vez que erra, mais um pouco. E tem cérebros que estão cheios dessa substância. Como é que foi descoberto isso? Os grandes ladrões, os grandes estupradores, as pessoas muito más. Foi observado que o cérebro deles possuía muito dessa substância. Muito. E cada vez que eles faziam uma coisa errada, mais era jogada. E essa substância comanda a vontade da pessoa. Agora vocês vão tomar um susto numa coisa. Bendito seja o nome do meu Deus, pelo que eu vou contar agora. Toda vez que a pessoa ora, há uns dias atrás a ciência disse que ficou impressionada porque descobriram que Deus existe. Sabe como que eles descobriram que Deus existe? Quando eles estudaram essa substância. Porque diz que toda vez que uma pessoa ajoelha e ora, toda vez, a substância inibidora do pecado, que altera, que neutraliza aquela outra substância mal, é jogada dentro do cérebro, pelo seu próprio corpo. Amém. Você já pensou isso? Cada vez que você põe seus filhos para orar, Sandra, dentro da cabecinha deles está enchendo dessa substância que inibe o pecado. Olha que coisa grandiosa, meus irmãos. Toda vez que você ajoelhar perante o Senhor, seu cérebro vai ficar cheio de poder. Olha que coisa linda. Então, a primeira vez que você vai por aquele atalho para o cérebro, você abre um caminho para o cérebro, olha bem, você sabe que vai ficar mais fácil a segunda vez. E a outra. Até um dia que a tua cabeça vai estar tão cheia de coisas do céu, que você vai olhar para trás e vai dizer: pela graça de Deus, eu não quero mais o pecado. Quanto mais você passa por um caminho, mais claro ele fica. De atalho ele passa a rua, de rua ele passa a avenida, as avenidas da cidade de Deus. Sabe o que é isso? Não temos poder em nós mesmos, mas podemos escolher, e a escolha decide a vitória pela graça de Jesus. Você pode se transformar numa bênção de Deus. Meus irmãos, olhe bem o que eu vou dizer para vocês agora. Quem vai poder subsistir até o final? Eu comecei esse sermão dizendo para você: você é meu irmão. Vocês assim, eu fico pensando, meu Deus, como eu queria poder falar o que tem que ser dito para meus irmãos. E eu sempre saio do culto pedindo perdão a Deus, falando: Senhor, eu não falei o que devia. E aqui não tem nada a ver com o tempo que eu fico pregando. Gente, em nome de Jesus, me ajudem em alguma coisa. Tem sido muito difícil levar avante esse trabalho.
Eu quero desabafar um pouquinho com vocês. Eu estou indo embora para o Brasil, mas eu quero dizer para vocês, fazer esse trabalho é uma das coisas mais duras que já me aconteceu na vida. Eu podia estar ganhando dinheiro, como outras pessoas, de outras maneiras, porque Deus me deu outras qualidades. Eu sou formada em outras coisas, irmãos. Eu podia estar ganhando dinheiro, mas eu resolvi fazer a única coisa que presta, que vale a pena. Mas vocês não sabem como Satanás tem me atacado. Vocês não sabem como Satanás tem judiado da minha vida. Ele coloca um monte de gente para falar um monte de coisa que eu não sei, não tem nem pé nem cabeça. Aí as pessoas falam assim, onde a fumaça há fogo. Irmãos, não faz um negócio desse. Onde a fumaça há um caluniador. Não permita que Satanás coma a tua cabeça. E nem destrua a vida de outra pessoa. Não permita ninguém falar mal do outro. Não permita. É Satanás que está fazendo um negócio desse. Vocês não sabem como me rói a alma as coisas horríveis que acontecem. E às vezes a coisa mais dura que eu recebo vem dos meus próprios irmãos. Não é lá de fora. Eu sei que a maior parte de vocês não precisaria estar ouvindo isso. Mas eu te peço em nome de Jesus, você que está em casa, se por acaso você ouviu alguma coisa ruim, presta atenção que eu vou lhe dizer. Pode ser até que eu tenha sido culpado dessas coisas horríveis que falam. Mas e como é que você pode saber se eu me restaurei ou não? Falar a respeito da vida da outra pessoa só mancha a tua própria vida. Em nome de Jesus eu te peço. Toma parte na salvação das pessoas, não na destruição das pessoas. Gente, daqui uns dias, o que eu tenho para falar é sério. E eu preciso dizer. Daqui uns dias, o mundo vai acabar, gente. Só que antes de acabar, vai ficar muito pior. O mundo vai se encher de tanta miséria. Pessoas vão se transformar em demônios na nossa frente. E pessoas na nossa igreja que não quiserem deixar o pecado, elas vão nos perseguir primeiro. Elas vão correr atrás de nós para nos matar. Pais vão matar filhos, filhos vão matar pais. Em nome de Jesus, você pode agora tomar uma posição. Você não nasceu para ser demônio. Você nasceu para ser filho de Deus. Para sentar com a majestade do céu do lado do trono do Deus Altíssimo. Você não nasceu para perder. Alguns vão fugir da presença de Deus, mas outros vão estar correndo para a presença de Deus. E ninguém aqui nasceu, nenhum, para outra coisa que não seja para se apresentar perante Deus. Eles lavaram as suas vestes brancas, com palmas nas mãos. Abre sua Bíblia em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Quem que é essa multidão? Vai aí em Apocalipse 7. Quem é essa multidão? Apocalipse 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9. Olha o que diz aí. Depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes compridas, vestes brancas com palmas nas mãos. Gente, aí vejo 13. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Vejo 14 agora. Olha que isso aqui é para você. Respondi-lhe: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Vocês querem saber de uma coisa? As provações, os problemas são amigos de vocês. Eu preciso tanto dos meus amigos quanto dos meus inimigos. Eu vou falar de novo. Eu preciso tanto dos meus amigos quanto eu preciso dos meus inimigos. Os meus amigos me impulsionam, me dão força, mas os meus inimigos me fazem ir para o pé de Jesus mais vezes. Sabia? E cada vez que eu ouço um inferno, cada vez que Satanás me judia, eu corro para os pés do Senhor e eu digo: Satanás, você não vence o Senhor Jesus, porque Ele já te venceu e Jesus está comigo, pela graça do Senhor. E é isso que você tem que dizer. Haverá alguém que vai estar em pé quando Jesus Cristo voltar?
Haverá, Carol? Vai haver. A luz destrói as trevas, irmão. Quando você vai para a luz, as trevas são destruídas. Agora abre bem seu ouvido. Luz frente às trevas, a treva é destruída. Luz com luz, o que acontece? É maior luz ainda. Você nasceu para isso, irmão. Jesus Cristo quer fazer isso na sua vida. Quem poderá estar no templo de Deus? Salmo 15. Abre a sua Bíblia em Salmo 15. Quem poderá estar no templo de Deus? Salmo 15. Isso daqui é tão bonito. Algumas pessoas dizem que o Salmo 15 é o Salmo dos 144 mil. Salmo 15. E eu acredito que é mesmo. Vamos ver aqui por que é. Salmo 15. Quem que vai estar no templo de Deus? Olha bem. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aqui vem a resposta. Leia você agora. Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. O que é isso? Irmão, sinceridade, olha o que a Bíblia fala. Sinceridade, fala de praticar a justiça, fala de andar com o coração cheio de verdade, de falar verdade através da boca. Que não difama com a língua e nem aceita que ninguém difame alguém para ele. Quando nós ouvimos alguém falar alguma coisa, presta bem atenção, e aceitamos, nós estamos fazendo a mesma coisa que o difamador. Não permita, não permita. Você tem que defender as pessoas. O que vai ser de nós se alguém falar uma coisa errada e você dizer sabendo que está errado e não fala nada? Você tem que defender e dizer não faça isso. Porque quando você estiver fazendo isso, você está salvando a pessoa que está sendo a vítima e também está salvando quem está acusando. Porque a pessoa que está acusando, embora ela nem saiba ouvir de outra, ela está sendo veículo de Satanás. Em nome de Jesus diz isso. Continua o 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Que quem faz estas coisas? O que diz aí, irmãos? Jamais será abalado, estará salvo. Meus queridos, olha bem. Os últimos momentos de Jesus aqui na terra vão ser os nossos últimos momentos nesse dia. Eu acredito com toda a força do meu coração que é a última vez que eu vou pregar para vocês. Portanto, a partir de hoje à tarde, eu acho que quando nós viermos para a vigília e orarmos aqui, eu acho que deve ter acabado minha responsabilidade com a igreja de Malden e com boa parte das igrejas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que Jesus está voltando. E eu sei que eu não vou voltar aqui. E eu louvo ao meu Senhor que eu vou ver vocês só na nuvem. Mas abre bem seu ouvido agora. Meu último momento aqui, eu quero que fique gravado com o seguinte. Com aquilo que Jesus passou no seu último momento na terra. Você sabe como é que foi? Jesus vinha andando com os discípulos calmamente pelas ruas de Jerusalém. Ele estava indo em direção ao Monte das Oliveiras. Lugar que tantas vezes ele tinha sido escarnecido. Que tinha sido palco de tantas derrotas. No entanto, Jesus escolheu esse para ser um momento de muita glória. E ele foi andando. Quando ele estava andando, os olhares curiosos das pessoas de Jerusalém ficaram olhando aquele que uns dias atrás tinha sido colocado no madeiro. E as pessoas olhavam e falavam, nossa, alguns dizem que ele ressuscitou, outros dizem que ele nem morreu. E Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. Tinha aquela multidão de discípulos ao redor ali. Tinha outras pessoas também que estavam andando. Agora presta atenção, que coisa interessante. Numa hora Jesus parou, pertinho do lar de Betânia, do lar de Maria, de Lázaro. E ele olhou para aquele lado. Eu imagino como é que Jesus estava no seu coração. A saudade que ele estava sentindo, a vontade que ele estava de ver cada uma daquelas pessoas perto dele. Quando ele parou, os discípulos rodearam, ficaram ali em volta. E então diz que Jesus falou assim, a minha paz vos dou. E aí ele começou a subir o monte. Diz que os discípulos ficaram impressionados que Jesus estava muito silencioso.
e olhava para eles com muita ternura. Consegue imaginar essa cena? E diz que os discípulos queriam se acercar a Jesus como se observando qualquer coisa. Quando chegou em cima do Monte das Oliveiras, que Jesus parou ali, ele pegou e falou bem assim: a minha paz vos dou. Eis que eu vos envio a pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E na hora que ele foi falando, um poder atraiu ele, um poder maior do que o poder da terra, atraiu Jesus na frente de todos os discípulos. E ele começou a levantar. E ele começou a subir. E quando ele estava subindo, ele falou assim, ó, presta atenção: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Imagina que cena fabulosa. Diz que os discípulos ficaram olhando, e Jesus disse isso como se estivesse dando o último tchau para eles. E foi subindo. Na hora que Jesus estava ali, numa certa altura, as nuvens cobriram Jesus. Diz que um carro de nuvem, e muitos anjos, aquela nuvem de anjos, Marcos, aquele carro de nuvem, eram anjos de Deus. Nessa hora, 2 anjos que estavam lá na nuvem, desceram correndo e vieram nos discípulos. Diz que os discípulos estavam olhando assim, sem falar uma palavra. E o coração dos discípulos batia, vendo Jesus subir. Diz que 2 anjos olharam aquilo e falaram: eu tenho que encontrar o meu Senhor, tenho que acompanhar meu Deus, mas eu não posso deixar eles. 2 anjos desceram correndo e vieram onde estavam os discípulos. Diz que baixaram ali e falaram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que do meio de vocês foi recebido em cima, voltará da mesma forma como vocês viram subir. E diz que os discípulos ficaram felizes vendo aqueles 2 anjos. Sabe quem eram os 2 anjos? Esses 2 anjos eram os anjos de maior categoria no céu. Um deles foi o que ocupou o lugar de Lúcifer no céu. E ele acompanhou a vida de Jesus todos os dias que Jesus esteve na terra. Eles foram aqueles que estiveram lá no sepulcro. Um que estava dentro do sepulcro e o outro que veio fora. Lembra disso? Esses 2 anjos acompanharam a vida de Jesus toda. E eles, quando viram os discípulos de Jesus, eles tinham se preparado durante 4.000 anos de preparo. Eles se prepararam para aquele momento. E eles não quiseram subir na nuvem junto com Jesus nesse momento. Eles falaram: podem indo vocês, eu preciso descer. E eles desceram correndo e vieram confortar os discípulos. Agora presta atenção na cena espetacular. Os discípulos voltaram dali para Jerusalém. E eles vieram descendo o monte. Vocês pensam que eles desceram tristes? Hein, Tony? Você acha que eles desceram tristes? Não. Eles desceram felizes. As pessoas que estavam vendo, viram eles irem lá pro Monte das Oliveiras tristes e voltaram radiantes. Porque eles disseram: nós temos um representante no céu. Temos um representante que tem a mesma carne que nós. Alguém que venceu e por causa deles nós podemos vencer. Os discípulos estavam certos da vitória. Nesse momento, agora eu quero que você imagine a cena. Jesus está subindo naquela nuvem, atravessando a nossa atmosfera, atravessando as galáxias. E um grupo de anjos, gente, está ali na porta do céu. Eles tinham composto uma música especial só para essa cena, só para essa hora. Você pode imaginar a música que os anjos compuseram? Pode imaginar isso, Alessandra? Eles passaram, 4.000 anos compondo uma música de vitória. E durante os 33 anos e meio que Jesus esteve aqui na terra, estes anjos ensaiaram. Pensaram nos detalhes, como vai ser receber ele de volta. Como vai ser receber Jesus aqui? E eles ficaram contentes, excitados com aquele momento, ansiosos pelo momento que Jesus havia de chegar. E eles se colocaram ali nos portais do céu, sabe? Estava ali um grupo e outro grupo na frente, dizendo: ele vai passar aqui pelo meio. Então nós cantamos e vocês respondem. Nós cantamos e vocês respondem. E eles estavam esperando, o coração dos anjos batendo. E lá vem vindo Jesus. Só que Jesus não vem sozinho. Vem sendo trazido por um carro de anjos. Minha gente, esse mesmo carro de anjos vai levar você e eu daqui uns dias para o céu. Você sabia? Esse mesmo carro de anjos vai nos levar daqui dessa terra. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Diz que quando Jesus veio chegando, os anjos cantavam:
levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E um grupo de lá respondia: quem é o Rei da Glória? E eles respondem: ele é o Deus forte e poderoso, o grande Deus da batalha, ele que venceu na batalha, este é o Rei da Glória. E diz que os anjos cantam enquanto as portas do céu são abertas para Jesus. Daqui uns dias eles estarão cantando para você e para mim entrarmos. Sabe o que significa isso, gente? Jesus foi entrando com a mesma carne que ele subindo, entrando ali, ó, nos portais do céu. Quando Jesus chegou dentro do céu, gente, havia muito tempo que Jesus não entrava para ficar. Jesus foi entrando ali dentro, meus irmãos. Diz que a glória do Pai, rodeado por um arco-íris lindo, chamou Jesus. E Jesus vem chegando. Imagina o abraço que ele não recebe do pai dele. Você tem ideia o que foi isso? Abraçar o pai. E disse: você voltou. E você voltou vitorioso. Agora presta atenção, que frase fantástica. Quando ele vem chegando, a multidão de cativos, aquelas pessoas que Jesus tinha ressuscitado na ressurreição dele, lembra disso? Estão ali todas ao redor de Jesus. E Jesus chega perante o Pai. E então todos os anjos cantam uma música muito linda e dizem: vamos coroá-lo, vamos coroá-lo. E então Jesus ouve aquilo feliz e levanta a mão e diz: ainda não. Ainda não. E os anjos param de cantar e dizem: por quê? E então ele diz: Pai, aqui está a minha ferida. Ele mostra as feridas na mão, mostra as feridas na cabeça, mostra as feridas no lado. E diz: Pai, eu preciso ouvir do Senhor se o Senhor aceitou meu sacrifício. Aqui estão comigo aqueles que eu trouxe do cativeiro da morte. O Senhor aceitou? E o Pai diz a frase, irmãos, abre seus ouvidos agora. Ele diz assim, ó: eles são aceitos no amado. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz que nós somos aceitos. E então os anjos falam: vamos coroá-lo, porque o Pai aceitou. E Jesus diz: ainda não. Eu ainda tenho filhos que ainda não estão aqui. Ainda falta você, meu irmão. Ainda falta alguém vencer. Ainda falta alguém, pela graça de Deus, dizer: Senhor, é possível. Satanás estava errado. O Senhor está certo. É o Senhor que escolhe a minha vida. Meu irmão, falta você, pela graça de Deus. Falta a sua vida. Jesus não aceitou a glória do céu, porque Ele queria que, pela graça do Senhor, você participasse. Que você fosse ali como oferta de amor e de sacrifício perante o céu. Como oferta perante o Senhor. Para que Deus pudesse olhar para todos os séculos e dizer: estes são os meus filhos. Eu vi o conjunto cantando um negócio interessante aqui. Senhor, eu quero minha vida a Te entregar como oferta de amor e sacrifício. Eu queria pedir agora, se vocês podem vir cantar de novo. E eu quero te pedir também, Daniela. Sabe, Daniela, por enquanto você toca seu violino aqui. Jesus está te preparando para tocar um violino lá no céu, Daniela. Sabia? Eu tenho certeza absoluta disso. Daniela, vale a pena. Jesus está preparando você para você subir como troféu em nome de Jesus. Para você ser apresentado. O que mais você precisa ouvir para dizer que vale a pena? Que é possível. Você vai fazer um concerto com Deus nessa manhã, meu irmão querido. Porque o sacrifício de Jesus tem que valer para a sua vida e para a minha. Faz um concerto e diz: Senhor, eu me entrego. Eu quero deixar qualquer coisa. Não tem nada nessa vida que seja maior que o Senhor. Não tem nada nessa vida que deixe de pertencer ao Senhor de forma inteira. E eu vou trazer aqui o conjunto. Eu quero que vocês cantem. Venha, por favor, me ajuda. Como oferta de amor e sacrifício. E quando eles estiverem cantando, eu queria que você se entregasse também. Eu não queria que você se entregasse por causa da música.
Eu não queria que você se entregasse porque sou eu que estou pregando ou porque qualquer coisa que você viu nesse sermão. Eu quero que você se entregue porque Jesus quer que você faça isso na sua vida. Ele quer te dar poder. Ele quer transformar você num troféu para todos os mundos verem que Ele tem poder, que o sacrifício dele valeu. Por isso você se levante e diga para Deus, se você quiser. Fala, Senhor, eu me entrego. Primeiro se entregue. E depois levanta em nome de Jesus e fale. Eu comentei que tinha 7 pontos para nós estudarmos. Eu só falei 5. Só 5. O 6º e o 7º é hoje à tarde. Na hora que você vier para a vigília. Não falta não. O diabo vai fazer você querer ficar na cama, inventar qualquer coisa. Vem orar. Vem buscar Deus. Vem pegar poder. Toda vez que você ora, lembra o que acontece com o seu cérebro? Você se transforma um pouco melhor do que o momento anterior. Então vamos cantar esse hino. E se levante perante o Deus eterno. Os seres dos mundos não caídos estão te vendo, minha irmã. Estão te enxergando. Você foi feito para vencer em nome de Jesus. Deus quer fazer em você esse milagre. Eu quero me unir a vocês para cantar junto, porque eu quero fazer a mesma coisa na minha vida. Quero me entregar para o Senhor. Que Deus te encha de poder. Que Deus te fortaleça. Que dê na sua vida aquilo para o qual você nasceu. Não permita que nada te atrapalhe. É o seu momento com Deus. É o seu momento com o Senhor. Você está se oferecendo ao Deus eterno. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Entrega para Jesus, meu irmão. Como oferta de amor e sacrifício, Você serve, você vale. quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar. Para que você nasceu? Para que você nasceu? Pois pra te adorar foi que eu nasci. Amém, Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Amém. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Gente, eu acredito tanto nisso. Eu acredito nisso, meu irmão. Há poder em nome de Jesus. Eu queria perguntar se há alguma pessoa que quer reiniciar a vida. Alguém que estava com a vida destruída, que quer começar outra vez. Em nome de Jesus, vem até aqui, eu quero orar por você. Cadê? Dessa vez vai ser possível, vem cá, irmão. Vem cá, mana.
vou orar por você agora. Eu vou pedir a Deus que Deus te encha de poder do céu. Tem mais alguma pessoa que deveria vir em nome de Jesus? Tem mais alguma pessoa que tem lutado contra o seu vício, contra a sua desgraça, e às vezes diz, eu sei que está errado, mas eu quero fazer o errado? Se tem alguém em nome de Jesus que tem algum pecado a deixar, eu quero orar pelo poder que Jesus me dá, pelo poder que o Senhor Deus dá para mim, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar sobre a sua vida. Há mais alguma pessoa? Em nome de Jesus, pela graça do Senhor, que Deus te abençoe, meu irmão. Tem mais alguma pessoa? Mais alguém? Bendito seja o nome do Senhor. Se você faz isso, Deus te enche de poder. Bendito seja o teu nome, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te fortaleça. Que hoje seja queimado perante o altar do Senhor todos os nossos pecados e as nossas desgraças. Que seja levado perante o altar de Deus, dizendo, Senhor, aqui eu estou, eu me entrego. Eu me entrego. E se tem alguém que tem vergonha, que por acaso não veio porque tem vergonha, em nome de Jesus, agora eu queria pedir que nossa igreja se ajoelhasse. Eu vou me ajoelhar junto com você. E eu vou pedir por você também, que eu sei que mais gente gostaria de ter vindo. E que o poder de Jesus Cristo, pela graça de Jesus, nos alcance a todos. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, eu louvo o teu nome pela vitória do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque nesse altar, que é só um símbolo, Senhor Deus, nós estamos trazendo em nome de Jesus Cristo toda a nossa vida como uma oferta, em nome de Jesus Cristo, como oferta de amor e de sacrifício. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que a vitória está ganha e nós queremos possuir, nós queremos tomar posse dessa vitória, Senhor. Queremos em nossa vida, em nossa história, não cair mais vítimas e escravos do pecado. Queremos estar sendo como vencedores nessa terra, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome de Jesus, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estou eu mesma, junto com meu esposo. Aqui estão os nossos queridos que estão em casa. Aquelas pessoas que em nome de Jesus receberam hoje a bênção do teu Santo Espírito. Nós queremos te pedir mais uma vez, batiza-nos, Senhor Deus, com o teu Santo e bom Espírito sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, para que tenhamos a graça e o poder do Senhor Jesus Cristo, não somente para nós, mas para levar outros, Senhor Deus, até os teus pés. Eu te entrego a tua igreja, entrego a mim mesma. E te agradeço porque Jesus Cristo, ó querido Jesus, eu peço licença, Deus Pai, para falar com Jesus. Jesus que está no lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus querido, obrigado por ter vencido em meu lugar. Obrigado por tornar possível a minha vitória. Obrigado, Jesus Cristo, por fazer da minha vida, permitir tantas dificuldades para que hoje eu possa estar aqui na tua presença, dizendo, é possível vencer. É possível nos tornarmos completamente, inteiramente felizes. Em tuas mãos eu te entrego, Senhor, aqueles que não vieram, mas que sentem na alma. Senhor, eu sei que é o último chamado. Faça-os sentirem como sendo o último chamado também. Fortaleça-os para a tua graça e por teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós agora vamos nos sentar. E lá nós vamos cantar o último hino. E vamos embora para nossa casa. E o último hino que nós vamos cantar é aquele que cantamos no início. Tá bom? Você lembra qual foi o hino que nós cantamos no início? Quem se lembra? Mais perto quero estar. Então nós vamos cantar de novo esse hino, tá bom? Receba a bênção do Senhor cantando agora esse hino. Mais perto quero estar, Deus meu, de ti. Canta. Vamos levantar e cantar com ele? Vamos lá? E então vamos embora para nossa casa e voltar depois mais tarde. Vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus.
andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante olhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante olhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Meus irmãos, o nome desse culto de hoje de manhã é Resplandeceremos como estrelas no firmamento. As estrelas desse mundo, os nomes deles estão ali na calçada da fama, lá em Califórnia, lá em Los Angeles. E as pessoas pisam. Mas os nomes daqueles que servem ao Senhor, olha o que a Bíblia diz: os que forem sábios resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como estrelas para sempre, eternamente. Amém. Daniel 12:3. Bendito seja o nome do Senhor, você vai brilhar na eternidade para sempre. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoa teu povo. Abençoa, Senhor, a mim. Abençoa aqueles que estão em casa. Abençoa aqueles que virão à tarde, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor sempre te guarde e o teu lar também faça resplandecer teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe para sempre. Amém. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar.
amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de